Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Power BI da Academia BPro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre curva S no Power BI. E esse vídeo, mais uma vez, é muito especial porque esse vídeo foi uma sugestão de vocês que perguntaram sobre curva S aqui nos comentários e a gente está fazendo um vídeo exatamente para esclarecer e te explicar como é que você faz a curva S no Power BI de maneira muito simples e fácil. Então já deixa o seu like no vídeo, aproveita também para ir e deixar a sugestão do que você quer ver nos próximos vídeos aqui da Academia BPro. Agora chega de papo e vamos para a aula. Então, para a gente fazer um gráfico de curva S no Power BI, se você não sabe o que é um gráfico de curva S, uma análise de curva S, é basicamente um gráfico onde você vai vendo ali por semana, por mês ou por dia, o acúmulo de trabalho ou o acúmulo de solicitações que você tem num determinado projeto ou num determinado intervalo de tempo, tá? E você vai analisando a quantidade de solicitações que você tem e a quantidade de entregas que você consegue alcançar dentro daquele período. E isso te dá uma análise ali do quanto você está conseguindo entregar de tudo aquilo que foi solicitado, de tudo aquilo que foi pedido, e você também consegue encaixar ali uma visão, por exemplo, do que foi pedido, do que estava previsto para entregar e também do que de fato foi entregue. Então te dá uma visão boa do quanto você está atingindo ali um nível de performance adequado ou não, ou se de repente você está tendo muito mais solicitações que previsto. E é por isso que um projeto, é por isso que um pedido, é por isso que uma determinada quantidade de demandas está sendo muito mais do que atendida ou não está sendo atendida, e a gente consegue fazer isso no Power BI através de algumas fórmulas que eu vou te mostrar aqui para a gente construir juntos esse gráfico de curva S no Power BI, que foi uma das dúvidas colocadas por vocês aqui nos nossos comentários. Então, para a gente fazer essa análise aqui no Power BI, tá? Essa análise de curva S, eu peguei um exemplo aqui de vendas para a gente utilizar. E o que a gente tem nesse exemplo aqui? Tem uma tabela de vendas aqui, tá? Eu tenho a data da venda, a data da entrega e a data da previsão da entrega. Então, eu tenho ali quando foi pedido alguma coisa, qual era a data prevista para eu entregar aquela coisa e a data que de fato eu entreguei, que pode ser antes ou depois ali da minha previsão de entrega. Então eu tenho basicamente três dimensões. Eu poderia ter uma dimensão só, que seria ali a data que aquela coisa foi solicitada e a data que aquela coisa foi entregue. E aí vai depender também do que você tem de informação na sua base de dados, mas eu tenho basicamente isso aqui, tá? Três datas principais, com base nelas que eu vou somar aqui a quantidade, por exemplo, de pedidos que eu tive, de vendas de produtos que eu tive, o que eu entreguei em determinado dia, o que tinha previsão de entrega e o que de fato foi solicitado. E a gente vai ver que é bem tranquilo da gente fazer essa análise aqui no Power BI. Primeira coisa que a gente vai precisar para utilizar isso, para fazer isso, a gente precisa de uma tabela calendário. Se você não sabe o que é uma tabela calendário, para que serve esse troço, a gente soltou nessa semana uma aula explicando o que é a tabela calendário, para que ela serve, como é que ela é muito útil para a gente. Então já corre lá naquela aula, já deixa o like lá também e assiste para você entender como é que a gente cria uma tabela calendário. É muito fácil da gente criar e tem uma série de utilidades para a gente. E para a gente criar essa tabela aqui, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui em dia em calendário, a gente vai fazer da seguinte forma, tá? Eu vou fazer uma bem mais simples aqui, só para você ver na prática como é que isso daqui funciona. Eu vou até excluir esse relacionamento aqui entre essas duas tabelas. Como é que funciona? Eu vou zerar completamente essa tabela aqui, tá? Zerei completamente a minha fórmula aqui, eu vou deixar só essa linha aqui, só para ele não zerar a minha tabela completamente. E agora eu vou excluir toda a fórmula e a gente vai fazer do zero aqui, tá? Maneira mais fácil da gente criar uma tabela calendário no Power BI. E aqui é só para a gente ter o exemplo, tá? De como é que a gente resolve a curva S na nossa situação aqui. Eu vou usar a fórmula calendar auto.
vou abrir, vou fechar ela e tá pronto. Ele já criou aqui uma lista de datas para mim. É tudo que eu preciso de uma tabela com essa lista de datas aqui, pegando o intervalo ali da menor data que eu tenho nas minhas colunas de data ali, até a maior data que eu tenho. Então, para eu fazer isso no Power BI aqui de maneira muito fácil, para a gente criar o nosso gráfico de curva S, a gente pode fazer isso dessa maneira, tá? Se você quiser uma aula mais completa, mais robusta e muito mais detalhada sobre a tabela calendário e outras utilidades dela, você pode ir lá na outra aula que eu mencionei, que você vai ter muito mais detalhes. Feito isso aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa relacionar essa tabela aqui calendário com todas as minhas datas aqui, tá? Eu preciso escolher aqui qual vai ser a minha data principal. Tanto faz isso só vai mudar uma pequena coisa na hora que a gente for fazer as fórmulas lá na frente. Então, eu vou pegar simplesmente aqui pela ordem, vou conectar minha coluna data aqui da minha de calendário com a minha coluna de data aqui, que é a data da venda. Ele já criou o relacionamento aqui bonitinho pra gente. Eu vou fazer a mesma coisa para a data de entrega, então só pegar aqui e arrastar uma para cima da outra aqui. E agora eu vou fazer o contrário, só para te mostrar que não tem diferença nenhuma se você começa arrastando daqui para cá ou de lá para cá, tá? Você pode arrastar nas duas direções, o importante é fazer os 3 relacionamentos aqui e estão prontos, bonitinhos. Primeiro passo para a gente fazer a curva S aqui no Power BI tá pronto. O segundo passo é o seguinte, eu tenho 2 tipos de relacionamento diferentes se a gente parar para observar aqui. Você vai reparar que o primeiro relacionamento que a gente fez, ele está com a linha completa aqui, com a linha completamente sólida. Os outros 2 são relacionamentos que estão tracejados. Power BI considera que esses relacionamentos tracejados são relacionamentos inativos. O que são relacionamentos inativos? Se eu for criar um gráfico agora, utilizando aqui a coluna de data da minha DIN calendário e pegar aqui a coluna de receita, ele me mostra aqui a receita por ano. Mas aí você pode se perguntar, eu tenho 3 tipos de data diferentes. Eu tenho a data do pedido, a data da entrega e a data de previsão de entrega. Como é que ele sabe e qual data que ele está utilizando se eu estou utilizando o relacionamento com 3 colunas de dados diferentes? Esse 2017 aqui é o que? É a data da entrega? É a data da previsão da entrega? É a data ali da previsão? É a data da venda? Ele vai pegar sempre a coluna principal, tá? Essa aqui que está com a linha sólida. Então, aquilo aqui que ele está representando é de fato a data da venda. Por quê? Porque foi a primeira que a gente linkou aqui. As outras 2 ele não vai mostrar. E aí, para que ele mostre as outras 2, a gente vai precisar fazer uma pequena ajuste aqui no Power BI, um pequeno ajuste, criar uma fórmula para fazer esse cálculo, que aí sim a gente vai conseguir fazer isso. Então, antes de mais nada, eu vou criar uma tabelinha aqui embaixo. Eu vou trazer a minha coluna de data aqui da DIN calendário. Eu vou deixar aqui nessa tabela só o ano e o mês pra gente. E agora a primeira coisa que a gente vai aprender é como é que eu faço cálculos para datas diferentes quando eu tenho essa situação de uma mesma tabela calendário sendo linkada com várias datas diferentes. Então a gente vai ver isso de maneira muito fácil. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova medida. Então eu vou vir aqui em nova medida e vou colocar aqui, eu vou fazer isso para as 3 fórmulas diferentes, tá? A gente vai criar 3 fórmulas, uma para cada data, mas como você viu aqui em cima, para a data principal, que é a data de pedido, eu não precisaria criar essa fórmula, tá? Porque ele já pega naturalmente, mas eu vou fazer aqui a critério de exercício. Então, vou colocar aqui, ó, soma de quantidade por data de pedido. Para a gente fazer esse cálculo, utilizando relacionamentos que estão inativos no Power BI, que são aqueles relacionamentos com as linhas tracejadas, a gente tem que fazer isso da seguinte forma. A gente vai usar a fórmula calculate, que vai servir de base para a gente selecionar qual é o relacionamento que aqui a gente quer utilizar ali, tá? Eu vou usar a fórmula sum para dizer que eu quero somar uma coluna. Aqui eu vou somar a coluna de quantidade, então abri a fórmula sum, coloquei a quantidade aqui e estou fechando a fórmula de quantidade. Agora eu vou dar um vírgula e vou usar a fórmula aqui use relationship para dizer para o Power BI que eu quero usar uma relação específica no meu relatório. E essa relação aqui, para eu dizer para ele, eu preciso colocar qual é a coluna de data que eu estou usando de um lado da relação, então vai ser sempre a coluna de date ali da tabela calendário,
e do outro vai ser qual é a data que eu quero usar nesse cálculo aqui, tá? Então primeiro eu vou utilizar com a data do pedido aqui, tá? Que é a minha data principal. Fechei a User Relationship, posso fechar a minha Calculate e vai estar tudo certo aqui pra gente. Já fechei a fórmula aqui e tá pronto o nosso primeiro cálculo. O nosso segundo cálculo eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Deixa só eu acertar o nome aqui que tá quantidade. Então é a quantidade aqui. Vamos acertar o nome da fórmula. Eu vou copiar tudo isso aqui e eu vou fazer uma nova medida aqui. E basicamente o que a gente vai fazer é a mesma coisa. Eu só vou trocar a coluna de data que eu estou utilizando aqui no final do meu relatório. Então, ao invés de utilizar a coluna de data aqui, que é a minha data principal, eu vou usar agora a minha coluna de data da entrega. E a gente vai dar um outro enter aqui, ele vai reclamar aqui que eu estou utilizando o mesmo nome de medida, então a gente vai trocar aqui para data da entrega. E a gente já resolveu mais uma fórmula aqui. E para a última, para a gente fechar isso aqui, agora a gente vai utilizar aqui data da previsão da entrega e a soma aqui do que foi pedido. Para facilitar essa visualização aqui, a gente pode fazer algumas coisas, tá? A gente pode mudar o nome dessas colunas aqui. Então, ao invés de ser por quantidade de data de entrega, eu vou colocar aqui, entregues. E ele já vai trazer aqui pra gente o total de entregues. Aqui eu vou chamar de previstos. Então, para a gente fazer essa renomeação, só dar um duplo clique aqui e renomear, tá? E eu vou botar aqui, solicitados. E tá pronto aqui pra gente, ele já tá dizendo o quanto que foi previsto, o quanto foi solicitado, o quanto foi entregue. A gente pode alterar a lista aqui, para ficar certinho na ordem. Então, a quantidade de solicitados, a quantidade de entregues e a quantidade de previstos. Vou jogar aqui o previstos também para o meio aqui. E aí eu já começo a ter algo muito mais interessante aqui no Power BI. Uma coisa que você pode estar estranhando aqui. Eu tenho coisas aqui, que ele fala que está em branco aqui no meu Power BI. Por que que essas coisas aqui estão em branco? Por que que está aparecendo alguma coisa em branco aqui? Porque provavelmente eu tenho alguma data aqui na minha tabela de vendas para as colunas de data de entrega e data prevista, tá? Que eu não tenho na minha de calendário. Como é que eu sei disso? Eu vou ordenar aqui essa coluna em ordem decrescente. Eu tô vendo aqui que eu tenho até 2017 aqui, 31/12/2017. Se eu vier aqui na minha data de previsão de entrega, provavelmente eu vou ter coisas de 2018. Tá vendo que ele está trazendo coisas aqui de 2018? Então tudo isso que está em branco aqui é porque eu tenho alguma data aqui na minha de calendário que está faltando aqui, alguma data que eu tenho aqui na minha tabela de vendas que está faltando na minha de calendário. E agora, o fim do mundo acabou? Não, como é que a gente pode acertar isso? Eu vou mudar essa fórmula aqui da de calendário que a gente utilizou, para em vez de utilizar a calendar out, a gente vai usar a fórmula calendar, que deixa eu falar para o Power BI qual é a primeira data que eu quero utilizar aqui na minha tabela calendário e qual é a última. E aqui eu tenho que usar a fórmula date, e aqui eu vou colocar primeiro o ano, que vai ser 2010, o mês vai ser mês 1 e o dia que vai ser dia 1. Então, primeiro passo a data que meu calendário começa e depois eu passo a data que meu calendário termina. Então, eu vou colocar aqui 2018, mês 12, dia 31. E isso já vai resolver o nosso problema. A gente vai ver agora que ele vai até 2018. Então, se eu voltar aqui para a minha tabela calendário, ele já mudou aqui um pouco. Eu só vou precisar acertar aqui, porque a gente fez uma modificação na tabela. Então, tirei a coluna de data ali e trouxe ela de novo. E vocês vão ver agora, sim, que ele traz a minha tabela completinha e bonitinha aqui pra gente. E olha como é que já ficou bem mais legal aqui. Eu tenho toda a minha análise do que foi solicitado, do que era previsto entregar e do que foi entregue. E cadê a curva S agora nisso, né? A gente vai criar um gráfico de linhas aqui.
e a gente vai começar a colocar então os nossos dados aqui, tá? Então eu posso colocar aqui a minha DIN calendário no meu eixo X, e aqui eu posso utilizar aqui os meus eixos Y para colocar aqui a minha curva. A gente precisa diminuir isso aqui, porque eu tenho vários anos diferentes aqui, então é legal a gente diminuir aqui esse parâmetro para a gente começar a ver isso aqui de uma maneira mais bacana. E para ficar ainda mais legal isso aqui, eu vou colocar um filtro aqui em cima, tá? Para a gente poder filtrar o ano da nossa data, porque a gente tem muita coisa aqui. Então eu vou filtrar aqui só o ano e vou colocar aqui, ó, só 2017 pra gente. Então eu tenho aqui a evolução do que foi pedido, do que foi solicitado, do que foi entregue em 2017. Só que isso ainda não é a curva S, tá? Por que isso não é a curva S? A curva S, ela é marcada por ser um acumulado, para eu ver isso ao longo do tempo. E esse cálculo aqui tá na medida ali do mês a mês, ele está somando as atividades que eram para ser entregues naquele mês, o que foi vendido naquele mês e o que era previsto. Na curva S, e aí sim a gente vai ver que ela vai começar a se parecer mais com uma curva S de fato, é quando eu acumulo esses dados ao longo do tempo, e aí sim eu dou uma outra cara para ela. E aí como é que a gente faz isso? A gente vai fazer uma pequena modificação no nosso cálculo aqui, para a gente finalizar aqui o cálculo da curva S. Então, para a gente ter mais organização aqui na nossa fórmula, eu vou dar um espaçozinho aqui, Shift Enter do seu teclado, tá? Só para a gente começar a organizar essa fórmula e ficar mais claro aqui para a gente o que está acontecendo. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar aqui o calculate na primeira linha e depois eu vou colocando tudo que está dentro da calculate, linha por linha. Então, eu fiz a fórmula sum, a calculate vai utilizar a fórmula sum, vai utilizar aqui a user relationship e por último, antes desse último parênteses aqui, a gente vai dar mais um espaço, a gente vai botar vírgula. E agora a gente vai fazer um cálculo aqui. E como é que é esse cálculo? A gente vai utilizar a função filter, vai utilizar a função all na nossa DIN calendário. Isso serve para quê? Para que o Power BI ignore todas as datas que estão filtradas aqui. O que são datas filtradas? Como o gráfico está filtrado no ano de 2017, aqui ele vai pegar só o que é de janeiro de 2017. Eu não quero que ele pegue só o que é de janeiro de 2017. Eu quero que ele acumule, que ele vá acumulando ao longo do tempo, tudo aquilo que foi até janeiro de 2017, depois até abril de 2017 e assim por diante. Então, primeiro, para eu fazer isso, eu tenho que pedir para ele tirar todos os filtros, tá? Depois eu vou colocar um vírgula aqui. A gente vai pegar a coluna date aqui da nossa DIN calendário e vai falar que ela tem que ser menor ou igual à minha data máxima aqui do meu relatório. Por que a gente está fazendo isso? Para a gente pegar exatamente qual é a data máxima aqui, tá? Então, no caso de 2017, a data máxima aqui em janeiro de 2017 é a última data de janeiro de 2017, 31 de janeiro de 2017. Quando eu estiver em abril, a minha data máxima vai ser o maior dia de abril. Então eu estou dizendo aqui para primeiro ele tirar todos os filtros de data através dessa formulazinha aqui, do filter e do all, e depois eu estou dizendo para ele que depois que ele fizer isso, tirar todos os filtros, que ele pegue somente quando a data for menor ou igual a minha data máxima do gráfico aqui. Então, ele vai somar tudo até aquela data máxima aqui. E para facilitar novamente a nossa vida, ao invés de replicar essa fórmula toda, eu vou copiar ela aqui e colar para outra, e aí a gente só muda a coluna de data. Aqui a gente está na de previsão de entrega. Então, vou dar um espacinho aqui, vou colar aqui e só vou mudar aqui a data de previsão de entrega. E está pronto também o nosso segundo cálculo. A última eu vou fazer na mão de novo, só para a gente não esquecer como é que faz, só para a gente praticar mais uma vez aqui. Então vou dar um espacinho aqui com Shift mais Enter do meu teclado. Vou dar um espaço aqui, ó, no cálculo. Primeiro eu separo o cálculo aqui, depois da vírgula eu dou mais um espacinho. A gente vê que a fórmula fica bem mais organizada quando a gente faz dessa forma. Vou dar mais um espacinho antes do último parêntese, tá? O parêntese que está fechando a fórmula calculate aqui. Se você passar o mouse em cima, ele vai
sombrear aqui para você, mostrando que esse parênteses aqui é equivalente a esse daqui. E por último, aqui a gente coloca um vírgula e depois a gente usa o filter aqui, a gente usa o all na nossa tabela de calendário aqui, tá? Ó, de calendário date, e depois a gente coloca aqui que a nossa data tem que ser menor ou igual à data máxima da dia em calendário. Então isso aqui é bem arroz com feijão, tá? Isso aqui é bem básico, que você pode repetir para todos os seus relatórios. A única coisa que você vai mudar nessa fórmula aqui é a coluna que você está somando e aqui a coluna que você está utilizando para fazer aquele cálculo. Então você consegue ver que é bem tranquilo de você pegar isso aqui e replicar isso para os seus relatórios. E agora sim a gente tem algo que é mais parecido com uma curva S. Se a gente abrir mais, a gente vai começar que ela tem uma curvatura um pouquinho mais interessante, que começa a lembrar um pouquinho um S. Se eu abrir mais aqui o nosso relatório, a gente vai ver ela tomando alguns formatozinhos diferenciados. Então, que agora sim a gente está falando de um gráfico de curva S no Power BI. Você viu que é muito fácil da gente fazer isso aqui, apesar de ser uma fórmula mais ou menos grandinha aqui que a gente viu, né? A gente viu que é uma fórmula bem padronizadazinha, bem arroz com feijão, para você copiar, colar e mudar um campinho ou outro. Então é muito fácil de você decorar isso aqui e utilizar isso no dia a dia. Lembrando também que a gente tem vários outros vídeos aqui no canal de fórmulas em DAX para você entender mais a fundo os conceitos por trás de cada uma dessas formas, os conceitos por trás de uma tabela de calendário, os conceitos por trás de uma fórmula calculate. A gente tem centenas de vídeos aqui no canal detalhando passo a passo o porquê que a gente utiliza esse tipo de forma, para você se aprofundar mais nisso e ainda conhecer melhor o Power BI. O vídeo de hoje foi focado em utilizar as fórmulas e criar a curva S no Power BI, então a gente não vai entrar em muitos detalhes para não ficar muito maçante o conteúdo para você. Mas já me diz aqui embaixo o que você achou desse conteúdo, se você já usa a curva S nas suas análises no Power BI ou nas suas análises no Excel e agora vai transportar isso para o Power BI. Esse vídeo foi uma recomendação de um dos nossos seguidores aqui do canal, então deixa aqui embaixo também o que você quer ver. Pode ser que na próxima semana tenha um vídeo aí resolvendo a sua dúvida, a sua dor com Power BI. Não se esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal da Academia BPro para não perder nenhuma novidade. E quando for deixar o seu comentário aqui embaixo, deixa um hashtag até o fim para eu saber que você realmente está comprometido com seu sucesso e que de fato veio até o final da aula e está me ouvindo falar isso aqui agora. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.